Olá, bora lá pessoal, mais uma chave. Quem tá esperando mais uma chave aí hoje? Minha amiga, eu sei que tá esperando, não sei se vai entrar ao vivo, mas hoje tem mais uma chave. E mais uma vez explicando a importância das chaves, porque as chaves elas nos dão acesso a algum lugar, alguma coisa. Então as chaves são de extrema importância. A gente adquirir as chaves do conhecimento para poder avançar. Eu quero transbordar, que toda vez que eu transbordo eu aprendo mais sobre essas chaves e elas são de extrema importância na minha vida. Hoje, a chave de hoje, ela seria uma outra chave que a nossa amiga ia trazer aqui, que seria identidade, mas ela não está se sentindo bem, então nós vamos fazer a chave contemplação. Na chave contemplação, amiga, a chave de hoje é a contemplação. Presta atenção aí, porque essas 40 chaves que eu me dispus a passar aqui para vocês foram assim lutadas, adquiridas debaixo de muito sacrifício. Essas aulas das chaves eram às 6:30 da manhã todos os dias. Então, assim, eu me dispus a aprender, né? Para poder estar fazendo um pouco aqui de melhor vocês. Vamos lá? Chave contemplação. É uma chave de Salomão. Porque a gente tem estudado Provérbios todos os dias. E nesses dias que a gente tem estudado Provérbios, a gente tem visto como que Salomão contemplava as maravilhas do Senhor. E para a gente ter uma contemplação da vida, a gente precisa de um mapa da nossa mentalidade. O que seria, Wellen, um mapa da mentalidade? É quando você fala uma palavra e ela te leva para um caminho. Ela linka, ela está ligada. Uma palavra te leva para um caminho. Então, por exemplo, uma palavra que não é muito bem usada é a palavra admiração. Porque quando você admira uma pessoa, você cria normalmente um vale, uma distância entre você e essa pessoa. Nossa, eu admiro fulano é top demais, aí ele fica longe de você, você acha ele inalcançável, inatingível. Agora, quando você contempla aquela pessoa, você olha para ela com os olhos de aprendizado, pegando os códigos que aquela pessoa tem para te passar. A gente tem que aprender isso, né? Então, Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele tirou para contemplar. O homem pôde também contemplar a criação e a intimidade com Deus. Então, toda vez que a gente fizer alguma coisa, eu tô aprendendo. Eu posso dizer que eu ainda não executei essa chave em termos de constância, porque uma coisa é você ter a teoria, vale 1. Você praticar, vale 2. E a constância, vale 200. Eu ainda não consegui ter a constância nessa prática, tá? Já comecei a aplicar em alguns momentos, que é, por exemplo, contemplar a comida que você come, que você põe na boca, né? Quando você deita na sua cama, quando você vê os seus filhos perfeitos, contemplar a grandiosidade de Deus nessa maravilha que Ele fez, né? Então, contemplar é no pouco, porque aí, assim como o Senhor diz, no muito te colocarei. Né? Ser grato no pouco, contemplar, ver as maravilhas do Senhor. E uma coisa me fez refletir sobre a contemplação, sobre contemplar a natureza, os lugares. Então, eu passei o ano novo na roça e eu fiquei observando a natureza, fiquei observando como que Deus fez tudo tão perfeito, tão lindo, né? Como Deus é maravilhoso. E tentando contemplar, mesmo nos momentos que você acha que uma situação é ruim, contemplar alguma coisa boa nela, né? Então, hoje a gente vai acabar com a seguinte expressão: eu vivo na correria, minha vida é uma correria. Nem sempre
só porque você é ágil, faz as coisas rápido e tem algumas tarefas ou bastante tarefas. Não, você simplesmente prioriza algumas tarefas. Então, para você é prioridade aquilo que você está fazendo. Então, sua vida não é uma correria, a minha não é, pelo menos a minha, eu não quero mais que ela seja vista dessa forma. Eu talvez não esteja priorizando certas coisas, né? E aí, quando a gente faz um debate de ideias, a gente pode contemplar, que a gente sente nos nossos grupos, quando a gente fizer o nosso grupo de mulheres, e possa contemplar inúmeras ideias que cada uma tem, né? Então, a glória do Senhor é revelada na criação. Nós podemos ver Deus em todas as coisas, mesmo morando na cidade. A gente vê ali um passarinho, né? Um passarinho fez um ninho aqui na minha varanda, né? Deus criou e a gente tem que extrair esses códigos de tudo que Ele criou para nós, tá? Então, nós temos que ler a natureza. Se a gente olhar para a formiga, para a gente olhar para os animais, tudo é muito bem organizado, tudo é muito perfeito. Mas o ser humano que copia a natureza e faz coisas artificiais e quebra, né, as coisas, o ciclo correto das coisas e quebra e destrói, né? Então, Deus, ele criou a natureza e o inimigo quer criar coisas antinaturais, coisas que são contrárias à palavra de Deus. Isso né? E a gente também entra nessa onda quando a gente troca pessoas por celulares, né? Nas casas, o que a gente tem visto mais? As pessoas no celular, né? E não tendo um diálogo nas mesas, né, dos bares, a gente vê as pessoas não olham umas para as outras, elas ficam ali olhando para o celular o tempo todo. Então, a gente tem que ter um coração simples como de uma criança que vê código em todas as coisas, né? A gente também deve louvar ao Senhor contemplando a glória de Deus. Quando a gente entoa um louvor, muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de entoar um louvor para o Senhor, porque pensa assim: eu não sei cantar, minha voz não é bonita, eu não sou afinado, mas o Senhor, Ele recebe a nossa adoração. Então, aquela hora que a gente louva Ele, a gente tem que contemplar a grandiosidade do Senhor. E a música precisa de letra, melodia e harmonia. E a nossa contemplação precisa ser confessada, vivida e transbordada. São 3 pilares. A gente confessar a palavra de Deus, a gente está contemplando as maravilhas do Senhor. Pegar o Salmo e dizer: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Coloca em primeira pessoa, traz isso para você, para sua vida, entronize isso no seu coração, porque você vai viver, em seguida você vai transbordar. Então, confessar em primeiro, e de tanto contemplar, isso vai virar um estilo de vida. Você vai dizer isso de forma natural, você vai vivenciar isso. Então, eu creio que é um aprendizado muito grande a gente olhar com olhos de contemplação. Nós estamos nos últimos tempos e o Senhor está nos delegando essa função, a olhar as coisas com outros olhos, não se desesperar mediante a crise, não surtar, não enlouquecer, descansar no Senhor, né? E a Bíblia, ela pode ser vista por 3 olhos diferentes. Os olhos de um doente, que vê ela como um remédio e que reclama porque não quer ela, porque normalmente o doente não quer o remédio, né? Ele acha ruim, amargo. Então, oi amiga, tudo bem? Hoje eu tô falando da chave contemplação. E eu cheguei no ponto de que a Bíblia, ela pode ser vista por 3 ângulos. O ângulo de uma pessoa que está doente e que precisa de um remédio, mas que ela não quer aquele remédio e aquele remédio para ela é amargo, é ruim, ela não vê o real benefício daquele remédio. Pode ter também uma outra pessoa que tem um olhar faminto, ela já passou de fase, ela já saiu da fase doente, ela está sedenta, ela tem fome da palavra e vê a palavra como um alimento. Em seguida, vem uma pessoa que governa a sua própria vida e assim ela desfruta da palavra, ela se diverte lendo a palavra, ela coloca em prática, ela se sente bem
ali vivenciando, né, essa palavra. Por isso que eu digo que a palavra tem que ser confessada. A gente dizer: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarei. Coloque em primeira pessoa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faltará a mim mesmo, né? Então, as coisas dependem do jeito que a gente olha para elas. Que a gente possa olhar com as coisas com os olhos de contemplação. Exemplo. Olha só como é que as coisas podem estar com um ângulo distorcido na nossa visão. Se a gente está lá na Disney, e a Disney é um parque que não fecha, né? Só fechou em dias de que pegou fogo lá, não fecha em hipótese alguma. E se você está doente lá na Disney, você não vai ver com os olhos de contemplação. Se você está com fome, você não vai conseguir se divertir. Então, tem que estar preparado para contemplar. E nós temos que treinar isso. Porque a Bíblia, ela não entra no céu. Se você chegar com a Bíblia no céu, Deus vai falar: não, mas ela serve lá para a terra. Ela é o manual da terra. Por isso que a gente tem que amar a instrução, amar aprender, né? Contemplar faz a vida ficar mais divertida. Eu sempre tive dificuldade com isso. Eu acho que depois da morte dos meus pais, eu fiquei um pouco assim, mais seca, menos divertida. O meu marido, ele tem uma qualidade que eu acho linda, que ele é muito divertido. Ele brinca com as coisas, ele tira assim uma coisa alegre das situações. E eu admiro, eu gostaria de ser assim, e eu quero buscar isso para minha vida. Eu quero sim olhar a vida de uma forma mais divertida, porque Deus, ele tem bom humor. Aí você vai falar: não, Wellen, mas Deus não é bem-humorado, porque ele é muito bravo. Não é que ele é bravo, ele não se agrada de certas coisas, são princípios, mas que ele é bem-humorado, certamente ele é. E ele não quer que a gente se assuste no dia do caos. No dia do caos, ele quer que a gente possa ver com os olhos dele, né? Que a gente olha para as vidas quando a gente pensa assim: nossa, hoje meu dia foi muito mal, meu dia foi muito ruim, né? Na verdade, não é o dia que foi ruim, nós que não governamos bem aquele dia. Você já parou para pensar assim? A gente tem que olhar as coisas de outro ângulo, na verdade. E aí as pessoas têm mania de falar assim: eu sou cristã, eu não vou abrir mão disso nunca, tá? Vou sempre levar essa palavra do Senhor. E as pessoas têm mania de falar assim: não, você é difícil assim porque seu signo é tal. Seu signo é Aquário, Capricórnio, por isso que você é desse jeito. Tudo que coloca as pessoas no coletivo tira delas a identidade. Tudo que quer generalizar as pessoas vai tirar a identidade delas. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós vamos aprender nos dias difíceis e nos dias bons nós vamos desfrutar. Em todo tempo nós vamos estar o quê? Nos divertindo, porque em tudo tem um propósito. E quando as pessoas falam dos signos, eu sinceramente não sou a favor, não acato isso para minha vida, porque isso para mim é uma simples desculpa, né? Esse signo para mim se chama desculpa. Eu sou assim porque eu sou de signo tal, tá? Então não cabe mais, há muito tempo isso não cabe na minha vida, tá? Porque eu tenho uma identidade individual, que a gente ainda vai falar da identidade aqui. Então, nós temos que respirar. Respirar ajuda a contemplar. A respiração traz uma oxigenação no cérebro, uma pausa nos pensamentos, um alinhamento, e assim nós vamos entender melhor as coisas de Deus, tá? Então, para contemplar, a gente precisa ter uma atenção plena, porque quem não contempla não cresce, né? Eu lembro um dia que, ouvindo uma das mentorias do Pablo Marçal, ele disse que estava viajando com os filhos dele, e ele disse assim, os filhos dele começaram a falar assim: papai, na viagem de carro, quando que vai chegar? Quando que vai chegar? E ele falou assim: o passeio já começou, vocês não perceberam? O passeio já começou.
Então, assim, quantos de nós estamos ansiosos só para a chegada, enquanto o trajeto, todo o trajeto é para ser contemplado. Cada momento, cada passo, igual eu disse, quando a gente olha para os nossos filhos perfeitos, quando a gente olha para a natureza, para a criação, né? Tudo muito lindo, muito lindo. E a gente tem que parar com esses melindres. Então, para a gente contemplar, a gente tem que viver uma terminologia que é hoje e agora. Que as coisas venham a ser prioridade para nós hoje e agora, que é o tempo que nós temos, hoje e agora. Que a gente pode trazer como ha. Hoje e agora, hoje e agora, hoje e agora. Além de se divertir, é hoje. E se você não está se divertindo, a gente está vivendo de mimimi, dando desculpa para todas as coisas, né? E assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. A alma vive doente nas emoções, o espírito que não perdoa, e aí não sai do lugar e as coisas ficam empacadas, né? Então a gente respira e se conecta no hoje e agora, beleza? E quando você olha para a natureza, você quer ficar mais perto do Criador. Ela nos conecta ao nosso Pai Celestial. É muito lindo a perfeição de Deus, né? Então, quem contempla a palavra sabe as chaves que ela carrega. E na Bíblia tem mais de 8.000 promessas. É difícil de acessar todas elas, tem que colocar empenho nisso mesmo. Mas se a gente determinar que quer acessar essas promessas que são chaves, né? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, que você vai ter longevidade, não é verdade? Tem promessas que nós nem sabemos. E eu fico uma reflexão aqui. Você tem contemplado os seus dias? Olhado para eles de uma forma positiva, olhado as coisas boas do seu dia, ao invés de olhar as coisas ruins? Eu tenho aprendido muito, eu tenho praticado todos os dias, porque eu quero entrar na constância, de virar para mim um hábito normal, de olhar as coisas da forma da contemplação. Hoje é um dia para se contemplar. Ele nos deu uma nova chance. Uma nova chance. Depende de nós, das nossas escolhas. Amém? Então fica aqui a chave da contemplação. Contemplar é poder vislumbrar as maravilhas do Senhor. Vislumbrar tudo que Deus faz de bom na nossa vida. Contemplar a grandeza do Senhor, a glória de Deus. Quando a gente louvar o Senhor, contemplar aquele louvor. Não se preocupe se está saindo bonito ou feio. Desfrute daquele momento, desfrute daquele louvor. Amém? Vamos fazer um boot aqui para a gente finalizar. Eu também, Kellen, eu tenho aprendido a contemplar. Eu sempre tive muita dificuldade de contemplar. Eu era do tipo que na viagem queria já chegar, sabe? E não contemplava a paisagem bonita, né? No avião, aquele momento de estar ali e sempre olhando só lá na frente. E isso me fez perder muitos momentos bons, muitos mesmo. E eu quero de agora para frente, né? Porque se eu ainda tenho hoje, eu ainda tenho uma oportunidade de agora para frente fazer melhor e contemplar as coisas de Deus. Vamos respirar bem fundo. Soltar pela boca. Até isso a gente tem que contemplar. O fato de podermos respirar. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Nos dá tantas coisas que nem merecemos. Nos ensine a ver a vida com os teus olhos. Olhos de amor, olhos de bondade, olhos de gratidão. Que o Santo Espírito do Senhor possa nos ensinar e nos moldar dia após dia a tua imagem e semelhança que nós já somos, mas que nós sejamos muito mais parecidos com o Senhor. Muito mais, dia após dia, vivendo, tendo um lifestyle, tendo um estilo de vida assim, que nos leve à plenitude de viver o melhor de Deus nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Amém? Fica aí a mensagem, a chave da contemplação. Vamos virar a chavinha aí da contemplação. Começar a praticar e manter. Bora lá, pessoal. Fica com Deus. Até a chave de amanhã, hein? Vamos meditar nessa palavra aí. Tchau, tchau.